Pessoal, meu nome é Sara e eu vou dar continuidade ao nosso seminário, seguindo o eixo da segurança cidadã, que teve o seu conceito bem explicadinho pela Bárbara. Bom, quando a gente fala em segurança cidadã, pelo menos para mim, é impossível não pensar também na expressão Constituição Cidadã, que é um apelido carinhoso dado à nossa Constituição Federal. E uma coisa me remete à outra, não só pela terminologia, mas também porque eu sei que a nossa Constituição Federal é a nossa lei maior, que é ela quem rege todo o nosso ordenamento jurídico e que é a principal garantidora de direitos e garantias fundamentais que caracterizam a cidadania. E isso pode ser visto ao longo de todo o seu texto, principalmente no artigo 5º, que traz direitos fundamentais como a intimidade e a vida privada, a liberdade religiosa e a igualdade formal e material entre os cidadãos, e no artigo 6º, que traz direitos fundamentais à vida e à saúde. Todos esses direitos e garantias sobre os quais eu acabei de falar, juntamente com diversos outros elencados na Constituição, vale ressaltar, são resultados de lutas e conquistas históricas que se pautavam, sobretudo, na ideia de cidadania que a Constituição busca trazer. Quanto ao termo segurança cidadã, novamente citando Bárbara, nós sabemos que essa é uma temática voltada para a criminalidade e para o combate dessa criminalidade, mas que conversa também diretamente com o desenvolvimento humano, que seria justamente uma série de coisas que configuram o gozo dessa cidadania plena trazida no texto constitucional. Bom, eu estou falando disso para que vocês percebam a conexão entre esse tema e a Constituição para além da terminologia, para que vocês percebam que a palavra cidadã não está presente em ambas as nomenclaturas à toa, mas que existe uma forte e histórica relação entre elas. Então, é muito necessária a análise de como a Constituição Federal de 1988 trata dessa temática em seu texto. Para começar, pessoal, eu quero primeiro fazer uma ressalva de que a Constituição Federal não traz propriamente o termo segurança cidadã, mas segurança pública, que representa a ordem pública e que isso se encaixa perfeitamente no contexto de segurança cidadã, por mais que esse não seja o termo utilizado. E que toda vez que eu usar o termo segurança pública, eu não estou querendo falar daquela segurança pública que Bárbara explicou lá no início, mas sim da segurança cidadã, que é o nosso principal enfoque aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao texto constitucional. Primeiramente, eu vou falar para vocês sobre a competência das Forças Armadas Brasileiras. E aí eu já quero esclarecer que o artigo que trata sobre as Forças Armadas, ele não está no capítulo que trata da segurança pública ou segurança cidadã, vale ressaltar, mas que já já eu explico por que eu estou falando disso, qual é a relevância disso para a nossa discussão. A competência das Forças Armadas, basicamente, se centra na ideia de salvaguardar a segurança nacional, além da responsabilidade pela soberania, pela defesa da pátria e pela proteção dos poderes constitucionais. Mas agora, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque essa distinção entre os órgãos que ficam responsáveis pela segurança externa e os órgãos que ficam responsáveis pela segurança interna do país é uma inovação trazida pela Constituição de 88 e, sobretudo, porque isso representa uma ruptura com o então recente período ditatorial brasileiro, no qual as Forças Armadas eram as grandes garantidoras, as grandes responsáveis pela proteção interna e externa do país. E agora sim, falando propriamente sobre a segurança cidadã, nós chegamos ao capítulo 3 do título 5 da Constituição Federal, que traz o artigo 144, que versa sobre a segurança pública e traz cada um dos órgãos responsáveis por essa segurança no país e as competências de cada um. Novamente, pessoal, eu quero que vocês estejam bem atentos ao fato de que segurança pública aqui é segurança cidadã, para que vocês não confundam aquela distinção que foi feita lá no início. Segundo a nossa Constituição, a segurança pública ela é um dever do Estado e é também um direito e uma responsabilidade de todos os cidadãos.
e é exercida para a preservação da ordem pública, da integridade das pessoas e do patrimônio, através dos órgãos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das polícias civis, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares e das polícias penais, federal, estaduais e distrital. Começando pelo primeiro, nós temos que algumas das funções da Polícia Federal é a prevenção e repressão do tráfico ilícito de entorpecentes, contra o contrabando, as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. A competência da Polícia Rodoviária Federal é o patrulhamento ostensivo das rodovias federais e, de modo semelhante, a responsabilidade da Polícia Ferroviária Federal é a do patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Quanto às polícias civis, fica a elas incumbida o desempenho das funções de polícia judiciária e também da apuração de infrações penais. A polícia militar cabe a função de polícia ostensiva e de manutenção da ordem pública. Quanto aos corpos de bombeiros militares, além das funções atribuídas em lei, como realizar serviços de prevenção e extinção de incêndio e executar serviços de proteção, de busca e salvamento, incumbe também a execução de atividades de defesa civil. E, por fim, nós temos as polícias penais, às quais cabe a segurança dos estabelecimentos penais. E estabelecimentos penais são, por exemplo, penitenciárias e cadeias públicas. Vale lembrar ainda que as polícias militares, juntamente com as polícias civis, estão subordinadas aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E com isso nós vemos mais uma inovação da Constituição de 88, que é a descentralização da administração dos órgãos que cuidam da segurança interna do país, dando aos estados e aos municípios uma maior autonomia. E outra clara expressão disso no texto constitucional é a Constituição dispor que os municípios podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Porém, é necessário ressaltar que, apesar dessa descentralização, existe ainda o Ministério da Justiça, que é responsável por implementar a política de segurança nacional, mas que também fica responsável por acompanhar as atividades desses órgãos de segurança pública sobre os quais eu acabei de falar. E assim, depois dessa análise geral da segurança cidadã na Constituição, nós podemos concluir que há sim uma preocupação com o gozo de uma cidadania plena, preocupação essa que é uma das justificativas do apelido carinhoso de Constituição Cidadã, dada a Constituição Federal, sobre o qual eu falei lá no início da minha fala, mas que há, sobretudo, uma preocupação com a pessoa e com o patrimônio. E aí a gente pode perceber que essa preocupação ela tende a levar a um maior comprometimento com a política de repressão do que com a política de prevenção daquilo que oferece perigo à segurança cidadã. E nós vemos que a Carta Magna, ela usa algumas vezes a palavra prevenção, mas que não há uma exatidão no texto constitucional mesmo de como podem ocorrer essas políticas preventivas, como, por exemplo, políticas voltadas para a educação e para a saúde. E que por mais que esses direitos, como a educação e a saúde, sejam direitos fundamentais, e a Constituição Federal esteja recheada de direitos fundamentais, não há uma menção desses direitos no capítulo que abarca propriamente as medidas em prol da segurança cidadã. E por fim, eu quero tomar a liberdade para fazer uma reflexão acerca dos paradigmas da segurança cidadã na Constituição Federal Brasileira. E essa reflexão, ela se pauta numa frase que diz que para entender os paradigmas da segurança cidadã na Constituição Federal, é preciso entender quais eram os objetivos reais dos seus formuladores. Por paradigmas, nós temos valores e conceitos que influenciam tanto governos como sociedades e predominam em determinadas localidades e períodos. E esse lapso temporal dos paradigmas, eles são independentes entre si. Ou seja, quando um novo paradigma surge, não necessariamente o paradigma anterior ou os paradigmas anteriores deixaram de existir também. Eles podem coexistir
e eles podem, inclusive, respingar nos objetivos de legisladores, por exemplo, que estão formulando ideias que serão aplicadas em conceitos de paradigmas diferentes. Então, quando as ideias de segurança pública começaram a ser formuladas, o contexto era de uma pré-democracia, e quando foi consumada com a promulgação da Constituição, precisaram ser adaptadas a uma carta que se diz democrática. E apesar de uma ruptura com o anterior período de intervenção militar, eu deixo a reflexão para vocês, o questionamento de que será mesmo que a segurança cidadã é tratada na nossa Constituição Federal totalmente desvinculada dos paradigmas que endossavam o período ditatorial brasileiro? Bom, esse questionamento é um questionamento ao qual eu não posso responder, mas eu espero que ao longo desse seminário, vocês, ouvintes, possam tirar as suas próprias conclusões ou que possam desenvolver mais questionamentos acerca do tema.